Olá, vamos falar dos dois personagens do dia, o ex-presidiário Lula e o libertário argentino Javier Milei. Os dois falaram na sessão de abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, em Nova York, e tiveram participações amplamente opostas. O ex-presidiário Lula já tinha submetido o Brasil a um vexame internacional no domingo, quando teve o microfone cortado em meio à sua fala na Cúpula do Futuro, por exceder o tempo designado a ele. Durante o discurso, Lula fez uma cobrança por transformações estruturais para solucionar o que chamou de crise da governança global. Ele apontou que atualmente a maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. Disse o ex-presidiário: a Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. Ou seja, tudo trololó antigo, com uma nova capa, como se estivesse descobrindo a fórmula mágica para transformar pó em ouro. Trololó era um termo muito usado pelo socialista Fernando Henrique Cardoso, a ponta de lança de George Soros no Brasil. Nesta terça-feira, o ex-presidiário Lula falou na abertura da Assembleia Geral e tentou posar de grande estadista. Ninguém deu atenção especial a ele. O ex-presidiário tratou de temas como a guerra na Ucrânia, mudanças climáticas, combate à fome, defesa da democracia e reforma dos organismos internacionais. Ou seja, uma pauta tão extensa quanto inexpressiva. O ex-presidiário criticou a ação terrorista do Hamas, mas tratou a reação israelense como punição coletiva aos palestinos. Vergonhosa posição, ainda mais para um país como o Brasil, que tinha na presidência da Assembleia Geral da ONU em 1948 o gaúcho Oswaldo Aranha, quando foi votada e aprovada a moção para a criação do Estado de Israel. O ex-presidiário, com sua eterna mania de grandeza, citou o risco do conflito se consolidar no Líbano e disse ele: em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se punição coletiva de todo o povo palestino. O nazista Goebbels ensinou que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. E o ex-presidiário segue esta regra com determinação. Sobre a guerra na Ucrânia, o ex-presidiário disse que o conflito segue sem perspectiva de paz e que o Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Não é verdade. O presidente ex-presidiário reforçou o apelo à negociação e declarou que, ao lado da China, tem uma proposta para tratar da paz. Disse ele: já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. Fecha as aspas. Ora, isso não está claro. O que está claro é que a Ucrânia tem imposto derrotas sucessivas ao suposto poderio militar russo. Tudo o que o ex-presidiário Lula quer é ganhar projeção internacional ao lado de chineses, iranianos, cubanos, venezuelanos, tudo gente de ditaduras sanguinárias aliadas da Rússia.
O ex-presidiário Lula, mais uma vez, não vacilou em insistir na eterna mentira de que as dificuldades da ditadura comunista, sanguinária, genocida e narcotraficante de Cuba derivam do bloqueio dos Estados Unidos pela insistência deste país em manter Cuba na relação de nações terroristas. Ora, isto é uma verdade inegável. Verifica-se neste momento na Venezuela, onde agentes cubanos matam nas ruas indiscriminadamente os venezuelanos que se opõem ao regime narcotraficante de Nicolás Maduro. O presidente presidiário, de maneira absolutamente cínica, ainda exibiu as conquistas ambientais do seu governo, no momento em que o Brasil enfrenta a maior onda de incêndios criminosos no campo em toda a sua história. E continuou assim para os vários temas. Tudo trololó inútil. Em contrapartida, o plenário da Assembleia Geral da ONU ouviu um vigoroso e muito crítico discurso do presidente da Argentina, o libertário Javier Milei, em sua primeira participação nessa instituição. Milei carregou nas críticas ao atual papel da ONU. Para ele, a entidade perdeu de vista seus principais fundamentos para se transformar em um organismo que busca importar uma agenda ideológica global. Ele foi completamente explícito ao falar sobre a Agenda 2030, que qualificou como um programa de governo supranacional de corte socialista. Javier Milei continuou questionando a atualidade geopolítica ambivalente da ONU. Em algum momento, esta organização deixou de velar pelos princípios esboçados em sua declaração fundamental e começou a mudar. Milei disse que a ONU se transformou em um leviatã de múltiplos tentáculos que pretende decidir não só o que deve fazer cada Estado-nação, mas também como devem viver todos os cidadãos do mundo. Esta transformação, conforme Milei, levou a ONU a impor uma agenda ideológica em múltiplos aspectos da vida social e econômica dos países membros. Ele foi explícito. As Nações Unidas buscam impor um modelo de governo supranacional de burocratas internacionais. Sobre a Agenda 2030 e o Pacto do Futuro, Milei disse que não é mais do que uma intenção de impor um modelo coletivista a nível global. A Agenda 2030, com boas intenções em suas metas, não é outra coisa que um programa de governo supranacional que atenta contra a soberania dos Estados-nação e violenta o direito à vida, à liberdade e à propriedade das pessoas. É uma agenda que pretende solucionar a pobreza, a desigualdade e a discriminação no mundo. A história do mundo demonstra que a única maneira de garantir a propriedade é limitar o poder do monarca, garantindo a igualdade diante da lei e defendendo o direito à vida, à liberdade e à propriedade dos indivíduos. Milei ampliou sua crítica ao que considera uma falta de coerência na ONU. Um dos seus sinais mais duros relacionados com a composição do Conselho de Direitos Humanos da ONU foi apresentada desta forma. Nesta mesma casa, que diz defender os direitos humanos, permitiu-se o ingresso ao Conselho de Direitos Humanos a ditaduras sangrentas como Cuba e Venezuela sem a mínima reprovação.
Milei também desestabilizou o que considerava como um duplo padrão na defesa dos direitos das mulheres, questionando a inclusão de países que castigam as mulheres apenas por mostrar a sua pele. Isto acontece no Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, disse Milei. Nesta mesma casa, que diz defender os direitos das mulheres, permite-se o ingresso no comitê de países que criticam suas mulheres por mostrar a pele. A referência é óbvia, foi ao Irã. Outro aspecto chave no discurso de Milei foi uma crítica às políticas econômicas impulsionadas pela ONU, as quais foram acusadas de serem intervencionistas e de prejudicar os países em desenvolvimento. A diferença entre o ex-presidiário Lula e Milei é absolutamente marcante e indica que as escolhas que as respectivas nações Brasil e Argentina escolheram seguir são amplamente opostas. O Brasil do ex-presidiário Lula persegue a obscuridade, a sujeição dos povos, a castração das liberdades. A Argentina de Milei busca a liberdade dos cidadãos e o progresso de sua sociedade. Até mais.